Bom dia, eu me chamo João Rodrigues Araújo e sou discente do curso de Agronomia da UFRA Campus Belém. E venho aqui apresentar o trabalho intitulado Qualidade e Crescimento Inicial de Mudas de Taxigalha e Abaduque, produzidas em função de fertilizante de liberação controlada. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Dêmora Gomes de Araújo. Bom, Taxigalha e Abaduque é uma espécie florestal nativa pertencente à família Fabácea e faz parte do gênero Taxigalha. Ela possui sua distribuição geográfica no norte e nordeste brasileiro. Basicamente, ela ocorre em áreas de terra firme e ombrófilas. Bom, ela tem uma importância por ser uma espécie nativa. Justamente por isso, ela pode ser utilizada para reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Assim como ela possui aspectos de preservação. Por isso, é importante o estudo tanto dessa espécie quanto de outras espécies nativas para esse intuito, da preservação e reflorestamento, por exemplo. E aliado com uma nutrição e uma adubação eficientes, essas espécies vão ter uma qualidade de produção de mudas superior e com caracteres bem desenvolvidos, como a sua altura, o número de folhas, o diâmetro do coleto, entre outros. Por isso que é importante a utilização de um substrato que seja de qualidade, assim como manter uma nutrição adequada para essas plantas. Bom, com relação aos objetivos desse trabalho, o objetivo geral foi estudar os efeitos das doses de adubo de liberação controlada sobre as características de crescimento e sobre a qualidade das mudas de Taxigalha e Abaduque, e os objetivos específicos foram avaliar o crescimento inicial das mudas, a influência que o adubo vai ter no crescimento delas, assim como estimar o tamanho da área foliar das mudas de Taxigalha e Abaduque em relação às doses desse fertilizante. Para ser realizado esse semeio, as sementes passaram pelos processos de asepsia e também pelo processo de escarificação mecânica. Após isso, elas foram semeadas em bandejas contendo vermiculita. E após cerca de 11 dias, quando elas atingiram a altura média de 7 centímetros, elas foram transplantadas para tubetes que continham substrato de vermiculita e substrato comercial na proporção 1:1. E nesse substrato já continham as doses do fertilizante de liberação controlada, o Osmocote, nas dosagens de 0 gramas por decímetro cúbico, 4,1 gramas por decímetro cúbico, 8,2 gramas por decímetro cúbico e 12,3 gramas por decímetro cúbico para os tratamentos T1, T2, T3 e T4, respectivamente. O tratamento 5 ele foi composto por diferentes substratos, que eram basicamente torta de mamona, termofosfato enriquecido, farinha de osso, calcário, dolomítico e o Osmocote. Bom, o delineamento adotado foi o delineamento em blocos casualizado e o período em viveiro foi de cerca de 120 dias para a análise dessas plântulas. Lembrando que esse viveiro possui um sombrite de 50%. E os parâmetros analisados foram o número de folhas, comprimento da parte aérea e raiz, o diâmetro do coleto, área foliar, matéria seca da parte aérea e da raiz e o índice de qualidade de Dixon. Basicamente, a estatística analisada foi a análise de variância e o teste de Tukey, além de elas passarem pelo teste de normalidade e homocidasticidade previamente. Com base na tabela 1, onde mostra as médias das características de desenvolvimento das mudas de Taxigalha e Alba, nós podemos verificar que, entre os tratamentos, houve diferença significativa para todos os caracteres analisados, com o tratamento 2 sendo superior estatisticamente em relação à maioria dos caracteres, como a altura, o diâmetro do coleto, a área foliar e o índice de qualidade de Dixon. O único em que o tratamento 2 não foi superior estatisticamente, mas não diferiu, não teve significância, foi no número de folhas, com relação ao tratamento 3 e o tratamento 5. Na tabela 2, nós podemos verificar que na massa seca da parte aérea e massa seca da raiz, o tratamento 2 também apresentou resultados maiores e apresentou diferença significativa em relação aos outros tratamentos. Na figura 3, nós podemos verificar visualmente o quanto o tratamento 2 apresentou uma altura maior, assim como maior concentração de raízes e número de folhas em relação aos outros tratamentos. Logo, podemos concluir que a dosagem de 4,1 gramas por decímetro cúbico de Osmocote mostrou-se estatisticamente superior na maioria das características morfológicas estudadas para as mudas de Taxigalha e Abaduque. Essas foram as referências utilizadas neste trabalho e, bom, sinceros agradecimentos à UFRA, ao CNPq e ao Laboratório de Sementes localizado no ICA, na UFRA. Muito obrigado pela atenção de todos.